Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Lex. A minha formação é na área de publicidade, acabei indo para a área de fotografia. Na área de fotografia, acabei conhecendo a psicologia analítica, daí iniciei uma pós em psicologia analítica e não concluí a pós porque eu falei, eu preciso fazer a graduação, eu quero me dedicar a essa área e cá estou no 6º período de psicologia, mas já venho aí há uns 4 anos estudando Jung, que é de fato um universo muito fascinante aí, né, dentro da psicologia. Vou confessar para vocês que eu não sou aquela pessoa apolínea que gosta de estruturar falas e tudo mais. Para mim, na verdade, é até difícil fazer isso. Eu sou mais o dionisíaco, de deixar fluir as coisas e deixar que as coisas aconteçam. Então, acho que a gente vai meio que entre as duas coisas aqui. Eu anotei, tem várias anotações, né, para não perder também muito a fala e não ficar algo muito disperso. Então, eu vou seguindo aqui, mas vocês ficam super à vontade para falar, para se quiser colocar alguma questão ou até uma pergunta durante, né, a fala aqui, podem ficar super à vontade. A ideia do grupo é que vocês, de fato, participem e a gente possa juntos construir esse conhecimento. Eu já falei no encontro passado, apesar que esse é nosso primeiro encontro oficial, que eu aprendi a psicologia analítica principalmente de maneira mais prática do que teórica. Claro que a teoria é importante de nos, dar base para a construção do conhecimento, mas é de fato uma psicologia muito experiencial. Então esses conceitos, o importante é que vocês entendam eles de maneira mais prática ainda, porque aí que vai fazer de fato a diferença na vida, na psique, na nossa... todas as nossas dimensões aí, né, que nós, como seres humanos, acabamos tocando. Então, hoje, a ideia é falar um pouquinho sobre o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e os arquétipos. Vocês vão ver que, às vezes, é muito difícil delimitar específico um conceito sem citar outros conceitos, sem tocar em outros pontos, porque de fato tudo está interligado, né? Então, vocês ficam à vontade aí também, se tiverem alguma dúvida, para levantar ali, dá para fazer pelo chat, deixa eu até abrir o chat aqui para acompanhar, ou também se quiser falar por áudio ali, para mim também é super tranquilo. Então, no final do século XIX, ali, nós tivemos diversos cientistas que tentavam decifrar a questão da mente humana, né? Principalmente desse funcionamento de como que se dava a psique. Um desses expoentes aí, né, dentro da psicologia, da psicanálise mesmo, foi Freud. E Freud tinha vários alunos ali com ele, pessoas que estudavam também a questão da mente humana, e um desses foi Jung, teve Reich também, né, outros estudantes aí que participaram com Freud, mas algumas dessas pessoas, principalmente essas duas que eu citei, acabaram divergindo alguns pontos da questão da teoria de Freud. Né? Jung foi um deles, Reich foi um deles. Então, eles acabaram um pouco se tornando dissidentes ali, rompendo com Freud, né, que era o maior expoente da psicanálise, e acabaram criando as suas próprias teorias. Né? Reich foi falar sobre as couraças, tratou muito a questão da sexualidade também, e Jung também foi desenvolver ali aquilo que ele acreditava mesmo, né? Então eles divergiram ali, assim, bem em síntese, né, do conceito de libido. Para Freud era algo que era totalmente voltado para a sexualidade, e já Jung dizia que, além da sexualidade, a libido poderia ser voltada também para um instinto
mais religioso. E quando eu falo religioso, não tem a ver com a questão da instituição, da igreja, enfim, desse sentido, mas de um aspecto que a gente chama do religare, né? Que seria essa conexão do homem com esse divino. Aí a gente pode chamar de Deus, pode chamar de universo, enfim, pode chamar do que cada um quiser. Né? Então, essa proposta de Jung e de Freud acabou divergindo nesse aspecto, principalmente, mas também em outros. O Freud ia ver o inconsciente como uma derivação da própria consciência. Já o Jung, ele defendia que o inconsciente era um elemento inicial de onde desse inconsciente partiria a consciência. Aí, mais para frente, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Então, segundo Jung, esses processos inconscientes, eles seriam revelados por meio desse inconsciente pessoal, né? O que seria esse inconsciente pessoal? É esse material que a gente acumula na vida. Eu costumo dizer que parece que é um gravador que é ligado no exato momento do nascimento e todas essas sensações vão sendo guardadas nesse inconsciente. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente come, tudo que a gente experimenta, os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, enfim, que todos os nossos sentidos percebem do mundo, isso vai sendo guardado no inconsciente. Alguns aspectos, os mais relevantes para cada um, e aí é particular, eles vão estar disponíveis à consciência. Mas, se a gente fosse guardar tudo na consciência, digamos que o espaço ficaria um pouco ali, ia travar um pouco, né? Então, alguns conteúdos acabam indo para esse inconsciente, onde foi assimilado um dia através dos sentidos, mas que por não terem muita importância, ficaram nessa parte mais profunda aí da questão, né, psíquica. Se a gente for trabalhar também o tema psíquico e vir da etimologia da palavra, a psique, né, vem do grego, que seria psique, do latim, que seria ânima, e no português aqui que a gente falaria de alma, né? Seria o conceito de alma. Então, essa psicologia ela vai estudar essa alma humana. Nem todas as abordagens acabam entrando nessa questão da alma, literalmente, né? Mas a psicologia profunda de Freud, de Jung, ela vai tocar também nessa profundidade em que estaria essa alma, né? Então, como eu falei ali anteriormente, o Jung ele vai defender que a consciência humana vai se originar, vai se desenvolver a partir desses aspectos inconscientes. Tem uma frase aqui que eu separei do Johnson, que foi... Deixa eu até pegar o livro aqui. Que é esse daqui, ó. Depois eu posso passar para vocês lá no grupo. É um livro muito legal sobre psicologia analítica, que é do Johnson, que é um dos discípulos aí do Jung, e tem esse livro chamado A Chave do Reino Interior, Inner Work. Depois eu passo para vocês. E ele diz o seguinte, ó, o crescimento da consciência é alimentado por correntes contínuas dos elementos do inconsciente, que ascendem gradualmente, procurando tornar o indivíduo mais completo de si mesmo e do mundo. Então, esse aspecto inconsciente acaba vindo para a consciência, através do processo de análise, através do processo de psicoterapia, através dos sonhos, através das nossas projeções, né? Enfim, através das imagens que se revelam a nós. Então, esses aspectos inconscientes acabam subindo a consciência. E ele continua aqui, ó. Dessa forma, cada pessoa pode ser lida como um microcosmo, onde o processo universal se realiza.
O indivíduo é apanhado pelo movimento do conteúdo inconsciente para o nível da mente consciente, onde deve continuar o processo, até que, por fim, a mente consciente reflita a totalidade do self, que reside no próprio inconsciente. É um pouco difícil entender tudo isso, mas eu vou explicar de maneira mais didática. Quando nós somos gerados, é como se existissem dois centros virtuais aí que nos orientam. Um desses centros é consciente e outro centro é inconsciente. Cada um desses centros possui um núcleo. O centro da consciência, a gente já sabe qual é. É o ego. Né? Então, essa personalidade aí do ego em que a gente administra tudo isso, que a gente sabe o que está acontecendo, que tem consciência de fato, né? O nome já é bem sugestivo, que seria esse ego, né? O centro dessa consciência. Mas nós temos também um segundo centro virtual, que é o inconsciente. O núcleo desse inconsciente seria o self. E no nosso processo de desenvolvimento psíquico, o que vai acontecer? Como o Johnson estava falando ali, o inconsciente vai mandar essas mensagens através dos sonhos, enfim, através de diversas formas, para essa consciência, e essa consciência vai assimilar. Então a gente vai ficar a vida inteira flutuando entre esses aspectos que são inconscientes e que são conscientes. O objetivo de alguém que se propõe a um processo analítico, que se propõe a, de fato, encarar e querer descobrir mais de si mesmo, né? Aí a gente entra na questão do autoconhecimento, que é um dos grandes processos, que é a grande chave aí para a gente entender quem a gente é, o mundo que a gente está e tudo mais, vai conviver eternamente, por muito tempo, digamos assim, em fluir essas duas instâncias, do inconsciente vir para a consciência, tornar esse inconsciente conhecido. Então, assim, trazendo em palavras bem simples, bem até, né, simples demais, seria isso. Então, Jung, ele vai afirmar que os conteúdos, eles são pessoais na medida em que foram sendo adquiridos pelo indivíduo. Então, como a gente estava comentando, eu como um prato diferente, eu viajo para um lugar diferente. Então, tudo isso vai vindo para minha vida, né? Vou assimilando tudo isso e vou me tornando um indivíduo mais requintado, a gente pode chamar, enfim, né? De diversas formas. Mas Jung, ele aponta nesse livro aqui, cadê? O Eu e o Inconsciente, depois eu passo para vocês também, que se a nossa existência fosse limitada só apenas aos conteúdos adquiridos na nossa vida, o processo analítico, um dia ele chegaria ao fim, e chegaria muito rápido. Porque, de fato, a gente poderia conhecer tudo aquilo lá que a gente foi aprendendo e tudo mais. E Jung vai um pouquinho além. Ele diz que, além desse inconsciente pessoal, né, que vai trazer essa questão das memórias pessoais, nós vamos herdar também um inconsciente coletivo, que é além da nossa existência. Né? Ele está para além só do nosso ego aqui. Ele está falando de uma psique coletiva. Então, até o que a gente viu até agora? Que existe esse inconsciente, né? Existe primeiro a consciência, que é tudo aquilo que eu sei sobre mim, que é o ego, quem é o centro, né, dessa consciência. E existe esse inconsciente também. O inconsciente vai se dividir entre inconsciente pessoal, né, que são essas experiências ali que são acumuladas também, ou que foram recalcadas, né, pela consciência aí em alguns recônditos da mente,
e também esse inconsciente coletivo, que vai falar dessas memórias ancestrais aí, que são muito maiores que o prazo da data de nascimento até a data, né, da certidão de nascimento até a certidão de óbito. Esse inconsciente coletivo vai ser muito além disso. Então, Jung, ele vai trazer que como que esse inconsciente coletivo, como que esse inconsciente vai se revelar para nós? Como que ele vai chegar na consciência? E Jung é bem categórico ao afirmar que nós vamos conhecer esse inconsciente através das imagens. Eu já falei na semana passada que a psique ela vai ser revelada através das imagens. Ela pode se tornar conhecida através das imagens. Então, esse inconsciente coletivo vai aparecer nos objetos projetados, né, nas nossas projeções aí, e enfim também vai aparecer nas imagens míticas, vai aparecer nos mitos, né? Então, colocando um pouco assim da parte teórica, o que a gente vê? A gente vê que Freud ele foi muito sagaz ali em entender principalmente a questão do Édipo, né? Do mito de Édipo ali, entender essa estrutura da psique humana revelada através do mito. Nietzsche também vai falar, a gente estava falando da questão do apolíneo e do dionisíaco. Então, eles se baseiam nesses mitos, nessas imagens primordiais aí, que vão refletir aspectos da nossa consciência. Então, os mitos, o que eles são? Eles são representações alegóricas desse aspecto psíquico que nós temos. E aí nós temos infinitos mitos aí que vão nos levar para dentro de nós, para fora de nós, para todo que é lado, né? Então, tem a questão do Édipo? Tem, mas não é só restrito ao Édipo, é muito mais, né? Freud viu ali esse mito, principalmente, mas existem infinitos outros que vão povoar a nossa mente, mas também que vão povoar a mente da humanidade. Então, se a gente começa a olhar para essas manifestações, que são figuras de linguagem, para explicar o fato do funcionamento da nossa psique, a gente vai entendendo a profundidade que é estudar a mente humana. Então, claro, alguns vão ter mais familiaridade ou vão ter mais, como eu posso dizer, estar envolvidos em alguns mitos específicos, sim, sem dúvida nenhuma. E a grande sacada de tudo isso, de tornar esse aspecto que é inconsciente para a consciência, ele vai falar e vai nos dar pistas de qual mito pessoal nós estamos vivendo. Se a gente descobre isso, gente, é uma chave gigantesca do nosso processo de individuação, de entender qual mito nosso psiquismo está automaticamente reproduzindo. E nós estamos achando que somos nós mesmos. Ó, Ivaneide quer um exemplo. Por exemplo, um exemplo tipo bem simples assim, a questão do Cupido, que vem, atira suas flechas e tal, faz a pessoa se apaixonar. Quem aqui não viveu isso? E agora vamos pensar, é igual, praticamente igual, né, entre muitas aspas, para todo mundo. Né? Então, essa questão de um mito, vamos dizer, do Cupido, aí, por exemplo, é uma imagem alegórica, né, dessa psique que se manifesta através de imagens para nos mostrar algo que a gente não conseguiria compreender, ou seria muito difícil compreender.
né? Às vezes foge um pouco da razão. A gente pode ver também, principalmente da questão, né, na questão cristã, Jesus ele vai ensinar pelas parábolas também. Ele vai trazer essas imagens simbólicas aí para explicar o funcionamento de algo que é um pouquinho mais complicado, mas que se para as pessoas e tal, para o senso comum, seria, digamos que, mais fácil entender, né? Então, a nossa psique ela vai funcionar da mesma forma. Ela vai se revelar através da imagem, ela vai projetar imagens e ela vai se tornar conhecida através das imagens. Ah, Alex, quero um exemplo disso. Gente, os sonhos são o maior exemplo prático dessa manifestação das imagens. Só que o que acontece? O sonho em si é uma manifestação totalmente alegórica, é totalmente simbólica. E a gente não consegue, muitas vezes, compreender isso, porque nós estamos numa mente totalmente irracional, porque é só o ego que está achando que manda alguma coisa, e quando o inconsciente fala alguma coisa, às vezes está tão bloqueado que, passa despercebido ou você esquece o sonho toda hora. Mas enfim, eu não vou entrar por esse caminho, porque senão a gente vai longe. Então, tem um outro livro aqui do Dr. Carlos, esse daqui é da organização da Sônia, mas tem um artigo do Carlos aqui, em que ele fala assim, que existem, depois eu passo para vocês o nome, existem coisas na psique que não são aquisições individuais. É como se o ser humano ele nascesse, mas ele, apesar de ele ter a individualidade, apesar de ele ter esse aspecto único, né, de personalidade, ele já vem com um cérebro aí, com diversas funções psíquicas já instaladas, que não são novas, que não são únicas. Por quê? Uma criança, ela cresce, ela engatinha, ela engatinha tanto aqui quanto no Japão, quanto há séculos atrás. É a mesma estrutura que vai continuar. Então isso é herdado desse inconsciente por toda a nossa ancestralidade, né? E aí é importante eu também colocar um ponto que a gente vai tratar bastante, que é a questão da imaginação. E Jung, ele vai falar o seguinte, que vou ler para vocês aqui que fica mais fácil de vocês assimilarem também. Jung afirma que não quer dizer, né, tudo isso que eu falei, não quer dizer que as imaginações sejam hereditárias. O que é hereditário é apenas a capacidade de ter tais imagens, o que é bem diferente. Então, a tua imaginação é sim tua, diz respeito à tua individualidade, né? Me fugiu a subjetividade, né? Mas essa capacidade de ter essa psique revelada através de imagens, isso sim é ancestral, né? Então, Jung, ele defende que quando as fantasias não repousam mais sobre as questões pessoais, sobre as reminiscências pessoais, elas vão se tratar dessa camada mais profunda desse inconsciente, que Jung vai acabar trazendo e denominando como arquétipos. O que são esses arquétipos? Os arquétipos são estruturas primordiais, são imagens primordiais que se repetem, como eu falei, em toda a nossa vida e além da nossa vida, né? Então, as imagens vão estar associadas a esses arquétipos. Jung também afirma, eu coloquei aqui, separei para a gente discutir um pouco. Jung vai dizer que os mitos, os sonhos, os contos de fada são manifestações simbólicas do inconsciente
que refletem aspectos comuns a todas as culturas e épocas. Então, gente, enquanto eu estou falando, eu acredito que muitas coisas devem estar vindo na mente de vocês, principalmente da questão dos mitos, ou talvez algumas imagens, ou talvez alguns contos de fadas. Então, no nosso encontro pré-primeiro encontro, eu falei para o pessoal separar uma matéria do caderno que vocês usam na faculdade, ou enfim, ter um outro caderno, para que todo esse material, todas essas ideias que forem vindo na mente de vocês, de imagens, de contos, mitos e tudo mais, vocês comecem a anotar. Talvez agora não faça sentido, e realmente não faz, porque ainda pode, na maioria das vezes, estar inconsciente. São coisas que a gente vai entender, às vezes, anos depois. Muito tempo depois. Qual o mito pessoal que eu estou vivendo? Qual conto de fadas foi da minha infância e eu ainda estou reproduzindo psiquicamente, e daí psiquicamente e fisicamente no mundo concreto, né? Então, vão colocando tudo isso que vai colocando. Ó, a Tânia fala, como se o inconsciente coletivo fosse o banco de dados das memórias de todos os seres humanos desde o princípio. Exatamente. E associado a isso nós temos esses arquétipos, que seriam essas figuras, que seriam essas imagens primordiais ali que povoariam, de fato, esse inconsciente. Então, Jung ele vai descobrir que vai descobrir os arquétipos observando esses símbolos primordiais, né? Tanto nos mitos, como eu já falei, já estou colocando muito a questão dos mitos, mas também como nas religiões, né? Então, é importante a gente olhar para isso. A gente não vai se aprofundar hoje, senão também o assunto desvia. Mas em outro momento a gente pode falar sobre isso. Então, além dessas manifestações religiosas, mitológicas, nós vamos poder observar os arquétipos também nas atividades, nas expressões artísticas. Não só no nosso momento, né? Mas, enfim, durante toda a história. Então, a gente vai poder olhar para isso através da arte. E isso torna a psicologia analítica muito rica, né? Porque a gente vai olhar para isso com profundidade, vai poder, enfim, viajar nesse universo. Como eu já coloquei para vocês, aqui outro ponto, o inconsciente se revela através da imagem. E são por estas imagens que o indivíduo poderá conhecer o seu psiquismo e a si mesmo. Essa é para anotar aí, se vocês quiserem. Ó, vou repetir, deixei ela em destaque para vocês, se alguém quiser anotar. Então, assim, ó, o inconsciente se revela através das imagens. E são por elas, né, por estas imagens, que o indivíduo poderá conhecer o seu psiquismo e a si mesmo. Só com essa a gente podia já ir dormir, né? Mas, mas tem mais um pouquinho aqui para a gente falar. Então, o que vai acontecer? Quando a alma, a nossa alma lá, aquilo que está, né, o nosso psiquismo ali, ela quer experimentar alguma coisa, ela atira uma imagem à frente e depois se atira até essa imagem. Olhe os relacionamentos se não são o exato exemplo disso. A alma quer experimentar alguma coisa. A alma, a Aline tá coçando a cabeça ali. A alma quer experimentar alguma coisa. Ó, o que a Aline tá falando? Ó, projeção. A Aline tá mostrando um livro. Reflexões da alma. Projeção, como que é? Projeção e o recolhimento interior na psicologia de Carl Jung. Exatamente. Ó, a Aline tá lendo esse livro aí. Então,
quando a alma vai querer experimentar, ela vai se atirar numa imagem e vai depois correr até ela. Né? A Tânia está comentando, vamos chorar agora. É bem por aí. E esse é um processo muito longo, gente. A gente já está entrando em umas coisas mais profundas, mas é um processo muito longo. E a gente vai ver depois com mais detalhes, falando um pouquinho sobre isso. Mas a partir do momento que eu entendo isso, eu posso fazer igual a Aline está fazendo lá, estudar e tentar recolher um pouco dessas projeções. E aí eu posso também ter uma vida mais saudável, onde eu consigo de fato enxergar o outro e não apenas o que eu estou projetando do outro. Isso nos relacionamentos é complicadíssimo, porque o que acontece? Às vezes nós projetamos uma imagem do outro e queremos que o outro corresponda a essa imagem psíquica e nossa e tudo mais. Mas o outro é outro. Ele não está realmente relacionado à minha projeção, né? Então aí é um ponto, bem como a Tânia falou, vamos chorar agora, né? Então, essas forças arquetípicas, elas vão se manifestar na mente da humanidade pelas imagens do inconsciente. Gente, se só isso ficar claro para vocês, para mim já valeu o grupo hoje. Ó, vou falar mais uma vez. As forças arquetípicas se manifestam na mente da humanidade pelas imagens do inconsciente. E, para chorar mais um pouquinho, Tânia, tem mais uma aqui. Os arquétipos, eles são, de fato, estruturas autônomas que não dependem da vontade consciente. Isso é de chorar mais uma vez, né, Tânia? Então, são processos, né? A gente aí se aventurou em querer estudar um pouquinho Jung e, de fato, Jung está dentro da psicologia profunda, né? Então, aí olha onde a gente foi se meter. A Tânia está falando, quando eu choro, minha alma se liberta. Também, por que não, né? Mais uma aqui, uma frase do Johnson que eu deixei separada para a gente falar. Ele diz assim, a existência individual é o recipiente nos quais os arquétipos se materializam, bem como o campo de batalha onde eles travam suas guerras eternas e cósmicas. Então, aonde estão residindo esses arquétipos? Na nossa mente. E aí, esses arquétipos, eles não são apenas um aspecto da nossa mente, eles travam guerras ali. Então a gente vai ter o conceito do bem e do mal, de Deus e do diabo, das forças opostas, do masculino e do feminino, né? Depois a gente vai falar da ânima e do ânimos, enfim, da persona, da sombra. Então essas guerras aí, cósmicas e eternas, elas vão ser travadas na nossa consciência. E o ego, imagine que é ele que vai ter que dar conta de tudo, né? Vai ter que assimilar esse inconsciente para dar conta. Porque sozinho, se ele for querer dar conta na força lá dele mesmo, fujam, porque não vai dar coisa boa, não. Oi? Uma parte que eu li lá no A Busca e o Símbolo, que ele fala da ânima e ele fala do mito da sereia, que algumas pessoas, no caso ele falava do exemplo dos homens e a sua ânima, eles se jogam numa relação como o canto da sereia, né? Que é o canto da sereia, ele se encanta com o canto da sereia e ela leva ele para o fundo do mar. E mesmo assim, ele faz uma relação da forma como a mãe criou esse rapaz. É bem interessante
Não, é muito legal. E eu quero que vocês façam. Ó, já vou dar atividade para vocês essa semana. Não esqueçam de ter um caderno, tipo, de anotar tudo isso. E comecem a anotar, mesmo que por livre associação mesmo. Que mitos me rodeiam? Né? A Ivaneide trouxe uma questão muito... O canto da sereia, né? Não é nem um mito, é uma coisa popular, é uma lenda, né? A gente tem as lendas e tal. É super legal olhar para isso, né? Então a gente vai entendendo mais desse aspecto nosso, primeiro, né? E depois, futuramente, dos pacientes, enfim, né? Quando a gente estiver atendendo. Então, é muito legal observar tudo isso. Né? Então eu já vou caminhando aqui mais para o final. Então, concluindo, né, o que a gente viu hoje. Esse material psicológico, né, essa psique, ela vai se manifestar entre conteúdos conscientes e conteúdos inconscientes. Na consciência, o centro orientador, o núcleo, é o ego. Né? O ego que vem em conceito bem freudiano mesmo. No inconsciente, o núcleo dele é o self. E a nossa relação de autoconhecimento seria esse emaranhamento ali do inconsciente vindo para a consciência, é o inconsciente se tornando consciente, né? Deixa eu ver aqui. Então, entre essas forças do inconsciente, o que nós vamos ver lá dentro também são esses arquétipos, que, como eu já falei, são essas formas primordiais, universalmente presentes em todas as culturas, vão se repetir na maioria das vezes, né? Então, vou dar um exemplo aqui, o arquétipo da grande mãe, né? O arquétipo do herói, o arquétipo do velho sábio, né? Até dentro da psicologia analítica a gente vai ver outros arquétipos mais para frente, que é o arquétipo da sombra, o arquétipo próprio do self, o arquétipo da persona, né? Então mais para frente a gente vai estudar sobre isso. E o desenvolvimento da nossa consciência, ele vai passar inevitavelmente, para quem quiser, para quem se dispor a caminhar esse processo, vai passar inevitavelmente pela assimilação desse inconsciente. Né? Tudo que está lá reprimido, tudo que está lá recalcado, ou ainda que a gente não diz nem respeito ao nosso recalque, né, desse inconsciente pessoal, mas de estruturas mais profundas ainda do que esse inconsciente pessoal, que seria esse inconsciente coletivo. Então, essas figuras, elas vão ser manifestas, seja através das nossas fantasias, né, aquela imagem que fica vindo para você, seja através dos nossos fetiches, né, olhando dentro da sexualidade ali também, essas imagens que ficam povoando ali a mente, né, prendendo a libido, enfim, tudo isso, ou seja através dos mitos, ou seja através dos sonhos, enfim, se revelará através da imagem. Então, assim, mais uma para a gente levar de hoje e não esquecer. A psique, ela vai se revelar através das imagens. E o nosso processo é olhar para essas imagens e entender um pouquinho desse conteúdo simbólico que essas imagens de fato guardam, né? A gente vai falar mais pra frente um pouquinho mais da questão da imagem simbólica e tudo, mas por hoje eu acredito que é um conteúdo de fato mais denso, assim, né? De assimilar, às vezes é difícil e tal, de entender. Eu vou mandar no grupo alguns vídeos para vocês também, às vezes vídeos mais didáticos ali para compreender bem essa questão e aí para a gente ir se aprofundando, né? E o que vai acontecer? Mas eu não quero. Tipo, não quero conhecer esse inconsciente. Tá tudo bem? Tá tudo bem, cada um tem a sua escolha. Mas, às vezes, o que acontece?
esse inconsciente, ele vem à tona de outras maneiras, não só em questão de imagens. Ele vem também através de sintomas. Então Jung vai falar que os deuses hoje estão escondidos no homem atrás dos sintomas. Então, se a gente não olha para esse mundo interior, a gente pode passar uma vida inteira sem olhar. Não olha para isso, é perigoso que lá na frente o inconsciente ele pregue uma peça em nós para ele ser olhado. E o que é esse inconsciente? É a nossa realidade interior. Na nossa cultura, nós estamos acostumados a viver um mundo completamente no exterior, né? A gente sai, faz as coisas, enfim, tem as atividades, tem os amigos e tudo mais. Nesse momento de pandemia, nós somos obrigados a se interiorizar, a olhar um pouco para esse mundo interno. E às vezes não. Na maioria das vezes, sem sombra de dúvidas, esse inconsciente, esse mundo interior, ele é caótico. Ele é caótico porque o caos é o princípio ali, é a ferramenta ali, a matéria-prima para esse inconsciente se manifestar. Então, às vezes é difícil. Então, a gente precisa de ajuda, precisa de muita análise, muita terapia, muito caderno, né? Enfim, é um processo longo, não é um processo rápido, né? E aí, uma hora ou outra, esse inconsciente pode exigir. A Aline está falando. Sintomas também como sentimentos, afetos e emoções graves. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, para concluir, pessoal, seria isso, né? Nós acumulamos essas experiências aí no nosso inconsciente pessoal. Já esse inconsciente coletivo vai abarcar essas experiências universais, geração após geração, né? Tem a ver com a ancestralidade. E todas essas estruturas elas vão influenciar no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de sentir, na nossa maneira de viver, né? E os arquétipos, como a gente tratou, são sim essas imagens primordiais, são esses padrões de comportamento, né? Que se refletem, né, no nosso psiquismo ali. E também são essas experiências partilhadas aí por infinitas culturas, gerações, né, imagens simbólicas também, que são revelados no nosso inconsciente. A Sandra está agradecendo, o Lex esclareceu um monte, super didático. Maria Eduarda, não existe explicação para o surgimento das imagens do inconsciente coletivo? Não entendi bem a tua pergunta, Duda, mas a imagem ela seria essa manifestação do inconsciente coletivo mesmo, e essa imagem vai se repetir por infinitas eras, né? Então, no caso, a mãe, o velho sábio, né? São imagens que guardam um simbolismo muito profundo, e os símbolos eles dificilmente poderão ser completamente compreendidos. O simbolismo, a gente estava falando anteriormente no outro encontro sobre um pouquinho sobre o símbolo, né, a questão da imagem simbólica, ele é dificilmente totalmente compreendido, porque ele abarca muito conhecimento. E ele é pessoal também, né? Como a gente estava falando do exemplo da cruz. A cruz pode significar redenção para alguém, mas pode representar martírio, pode representar dor para outro, tortura, né? Então, o simbolismo ele vai caminhar por isso. A Bianca lá, e torcer que o selfie nos agracie depois de laborar pra caramba. Olha, se Deus quiser, né? Como diriam os alquimistas. A Bruna, se fosse inato do ser humano, igual o João de Barro que constrói a casinha sempre da mesma forma. Exatamente, um exemplo, a Bruna colocando ali, da questão dos animais também. Um exemplo prático, eu digo assim, gente, quem ensinou a minha gata a entrar na caixinha de areia, fazer xixi, fazer cocô e enterrar?
né? Tipo, se vive um gato do mato, tem terra por toda parte, né? Mas quem ensinou ela a ir lá? Ela não fez uma faculdade, não fez um curso, não fez nada. Isso já vem, né, impresso. Então, nos animais também, sem dúvida nenhuma. A questão das migrações, dos pássaros, né? Quem ensina eles que de tal determinada época eles têm que mudar de rota, né? Enfim, nos animais também. A Maria Eduarda, perguntei errado, não existe explicação para os arquétipos, para o surgimento deles? A prof falou na aula que, por exemplo, mesmo se não tivermos uma referência do que é mãe, vamos saber o que é uma. Na verdade, essa questão do arquétipo, ele surge no nosso psiquismo antes, né? Então, o conceito de mãe, ele é pessoal também para cada um, né? Às vezes, posso odiar minha mãe, posso amar minha mãe, mas o arquétipo que envolve essa estrutura da mãe, o início dele é no psiquismo. Podem ter arquétipos misturados, tipo você adquirir várias faces deles? Olha a pergunta capciosa aí da Gabriela, dos arquétipos misturados. Como a gente estava comentando ali, né? Podem existir essas forças que elas podem duelar ali no nosso psiquismo, né? Mas, se a gente for mais profundo, a gente pode entender que podem ser, gente, não estou afirmando nada. Dois aspectos de um mesmo ser, né? Enfim, vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha. Eu posso responder para a Gabi? Claro. Por exemplo, não é saudável você ter só um arquétipo, então você ser só a grande mãe, porque ela tem aspectos positivos ou negativos. Então é importante você ser a grande mãe em um certo momento para o seu filho, mas se for e ficar sendo para sempre, ele não vai ser um filho saudável. Então, a intenção da psicologia analítica é que você consiga ter todos os arquétipos e usar nas situações corretas, assim, de forma saudável. Exatamente. Você ajudou. Sim, e você não se identificar com um arquétipo só, né? Que seria a persona, no caso, né? Então, por exemplo, a mãe. A mãe toda hora, só na persona da mãe, só no arquétipo da mãe, dela esquece que ela é mulher também, né? Que ela é esposa. E aí, enfim, começam, né, degringolar aí os relacionamentos. Podemos ativar vários arquétipos? É possível, sem dúvida nenhuma, né? São infinitos, são milhões ali do que povoam a nossa mente. A grande questão é talvez, e aí que eu coloco como um desafio aí para a vida, é descobrir qual é o arquétipo, qual é o mito principal que a gente está vivendo. Né? Pode mudar de acordo com o tempo, mas sem dúvida. Mas qual será esse grande mito aí que cada um está vivendo? Então, né, fica a pergunta. Oi. Acho que é bom pontuar, né, só para, pelo menos é o que me veio aqui, que não sou eu ego que ativo o arquétipo, como muitas pessoas colocam aí, né, nos YouTubes, né, nos links da vida. Provavelmente é ele que me acessa e pode ser até mais de um. Então, não sou eu ego que manipulo e controlo isso. Eu tento controlar, na verdade, para que ele não faça isso. Então, só uma correção para achar que eu tenho esse poder. Então, eu não tenho esse poder de pegar e lá agora eu vou acessar o arquétipo da grande mãe. Não, eu tenho que integrar isso, né? Então, só... Perfeito, Aline. Perfeito. Complementar. Perfeito, é ótima colocação. E de fato, assim, a gente vê muito por aí, né? Tipo, a questão, vamos ativar o arquétipo. Não, prefiro não, vou me abster aqui em falar sobre isso. A Bianca tá falando, os arquétipos são roupagens do self, a projeção se faz por si só. Muito bem. Não escolhemos projetar. Ai, gente, se a gente pudesse escolher... Né? A gente escolhe olhar para a projeção e recolher ela. Isso, sem dúvida. Mas é um processo longo e penoso, né?
Ativa personas. O que é, Marcel? Você falou? A gente ativa o arquétipo, ativa as personas. É isso que ele quis dizer, né? Ah, sim, exatamente. Com o ego. Exatamente. E que perigo, né? Daí você achar que tá vivendo um arquétipo e tá só construindo uma outra persona. Gente, que piores das enrascadas que a gente pode se meter é essa, né? Ainda se auto-iludir que tá fazendo alguma coisa. Complicadíssimo, complicadíssimo, né? E pior ainda, já pensou isso? Um psicólogo que não é bem preparado for fomentar isso no paciente? Imaginou Gente, é pesado, né? A Bruna vai precisar sair, que bom que está gravado, muito legal essa troca. Pessoal, a gente já está chegando aí, 22 horas, acho que foi super legal, eu adorei falar, eu também me policiei aqui. Oi? Seria como se o psicólogo se colocasse como persona o grande sábio, mas na verdade não chegar a ser um grande sábio? É muito complicado, né? Porque o que acontece? Eu percebo assim, muitas vezes o psicólogo, o mestre e tudo mais, ele tem sim essa função do grande sábio ou de alguém que sabe mais, né? Mas se ele pega e se aproveita disso, ele pode se tornar um manipulador igual qualquer outro líder religioso, líder político, líder, enfim, de diferentes grupos que a gente possa nominar, né? Então, é muito delicado isso da questão, tipo, do psicólogo, né? Porque o que ele teria que propor? Ele teria que propor o autoconhecimento do paciente e ele ser um canal de acesso ali. Porque quem tem a palavra final é o paciente. É o próprio paciente que vai saber da vida dele e não o psicólogo. O psicólogo vai poder dar ferramentas, auxiliar algum processo. Mas a partir do momento que o psicólogo quer impor a verdade dele, a realidade dele pro paciente, complicadíssimo. É melhor sair de perto enquanto há tempo. Concordam comigo nisso? O Wishley, mas temos que tomar muito cuidado com esse arquétipo do analista mago supremo da sabedoria. Exatamente. Esse é um ponto bem importante. O Marcel, acaba que se torna uma codependência perigosa, o psico ser o velho sábio. Muito bem. Gente, essa turma aí é excelente. Bianca, personas são necessárias para a convivência primária, mas à medida que vamos nos individualizando, vamos cada vez menos utilizando as personas, papéis sociais e nos tornando cada vez o que nos é predestinado. Lindo, perfeito, exatamente. Você vai, tipo, cansando de ser persona, né? Tipo, você quer ser você mesmo, né? Mas a persona é necessária. Claro que é, né? Enfim. Muito bem, Bianca. A Tânia, sim, nesse caso o grande sábio se torna um charlatão. Perfeito. Oi. Oi, eu queria perguntar meio fora, mas eu só queria saber se essa aula está sendo gravada, porque eu vou querer dar uma revista nela. Sim, tá. Revisar um pouco as coisas dela. A Bruna tá gravando e aí a gente vai ver como que vai disponibilizar ela, se a gente vai deixar em drive ou se vai subir, tipo, em alguma mídia, enfim. Mas todo mundo aqui tá no grupo, né? Quem não tiver, me chama, né? Tem meu telefone, me chama lá no WhatsApp e aí eu adiciono no grupo e aí assim que a aula a gente já tiver ela certinha, aí eu passo o link para vocês. É super legal rever, sim, porque com certeza, gente, tudo que a gente rever em outro momento, a gente vai tendo novas compreensões. É igual o livro, tipo, você lê um livro agora e lê um livro daqui 2 anos, você já é outra pessoa, então você já vai assimilar o livro completamente diferente que você assimilou a primeira vez. Então é super legal rever tudo isso. E de fato, tipo, é um conhecimento que ele tem, que eu costumo falar, ele tem níveis de entendimento. Hoje a gente, tipo, foi assim para um nível
simples, mas acabou indo em alguns níveis mais profundos. Às vezes a discussão acabou puxando algo mais profundo. Então, né, esses níveis aí vão ser relacionados aí ao grau de consciência que a gente está e até que grau de consciência a gente pode suportar chegar nesse processo. Porque é penoso, é dolorido e não é fácil. Né? A Regina Célia Esteves, vou fazer uma foto aqui não, eu vou anotar aqui que fica mais fácil. Vou anotar o teu número, Regina, aí eu adiciono você lá, sim. E o pessoal também que quiser me adicionar e não tiver o meu número, deixa eu só anotar aqui, 382. Pode adicionar, 419-9902-8440. Tá? De quem for rever esse vídeo depois e não tiver contato, vou escrever ali. Deixa eu colocar ali também para vocês poderem ver. 419-9902-8440. Tá bom? E vocês podem compartilhar essa aula aí, acho que todo mundo autorizou, né, a gravação. Então, convidem os amigos aí para as próximas, vamos enriquecer essas discussões. Pessoal, adorei demais, nem imaginaria que seria tão legal, que seria tão proveitoso. Então, vamos aí fazer o nosso grupo crescer, tanto, né, em número pode ser, mas se a gente crescer em conhecimento, que esse é o objetivo maior, tá bom? Então, beijão para vocês. Bruna, se quiser parar a gravação aí, já fica à vontade. E a gente se vê. É assim, ó, na próxima sexta a gente tá em semana de provas. E eu falei também da gente ter uma pausa aí para poder assimilar as coisas, estudar e tudo mais. Então, eu acredito que a gente de 15 em 15 dias vai se encontrar, mas a gente vai se comunicando lá pelo grupo. Tá bom? Valeu!